Continuando o nosso tema extremamente complexo de tratamento de hérnia de disco em gestação, a gente agora vai fazer algumas ponderações em relação aos tipos de parto. Quando a gente fala então dos tipos de parto e do momento de operar uma gestante, algumas ponderações e considerações que o neurocirurgião ou cirurgião de coluna tem que ter. Uma gestante com problema de hérnia de disco pode ter parto normal? A gente sabe que o parto normal nessas condições, na paciente com crise aguda das dores, pode realmente piorar muito e fazer com que esse parto tenha dificuldade de ocorrer de progredir, na verdade, por conta das dores da paciente. E a gente vê que numa paciente gestante com crise de dor nas costas, o parto normal passa a não ser ponderado. Já nos casos de formas mais leves, controladas e sem crise, o parto normal é possível em gestante com problemas nas costas. Ou seja, quando a gente fala do tipo de parto pela gestante, a escolha depende muito mais da forma que se encontra a doença de coluna da gestante, ou seja, se está compensada, controlada ou se está descompensada, com crise aguda no momento do parto. Isso é uma ponderação fundamental. Agora a gente vai citar um exemplo, por exemplo, de uma gestante que teve a crise de dor nas costas e essa crise não está resolvendo com as medicações. E no exame de ressonância que a gente fez dela, a gente identificou uma hérnia de disco. Uma hérnia que saiu dentro dos seus limites da articulação, da sua bolsa de colágeno e está comprimindo uma raiz. Eu tive alguns casos durante a pandemia, várias gestantes que desenvolveram formas graves e ficaram entubadas. Eu tive a infelicidade de ver essas gestantes e que acabaram conduzindo conservadoramente até casos potencialmente cirúrgicos emergenciais. Porém, por conta de intubação prolongada, esses pacientes sofreram alterações pós-Covid e que a gente não conseguiu ponderar quem foi o causador da dificuldade do movimento das pernas, se foi o Covid ou se foi a hérnia. Ou seja, numa gestante com hérnia confirmada através do exame de ressonância, o principal sintoma que a gente tem que considerar é a dor e o movimento dos pés. Por que isso? Porque se a paciente começar a ter prejuízo da movimentação dos pés, é importante que esse tratamento cirúrgico aconteça, dentre as ponderações do melhor momento para isso acontecer, mas que evite com a cirurgia a lesão motora definitiva, ou seja, a capacidade de movimentar os pés por conta de uma hérnia aguda. Agora, se a paciente tiver os sintomas sensitivos, apenas dolorosos, porém sem a extrusão, sem a saída da hérnia, esse paciente pode ser operado, mas a gente tende a postergar isso. Postergar até quando? Após 12 semanas de gestação, que é o período que a gente chama de período embrionário, que a gente tem a formação de todos os aparelhos e sistemas. Então, numa situação não emergencial, a gente tende a operar esses pacientes após 12 semanas de gestação. Se, infelizmente, a paciente tiver uma situação de pé caído, que a gente diz, ou a dor incapaz de ser controlada por doença discal, é importante que a ponderação de uma cirurgia antes de 12 semanas seja feita, seja pelos riscos anestésicos, seja pelo risco inerente à fase com que se encontra a gestação. Normalmente, essas cirurgias sempre são feitas em decúbito ventral, considerando-se a possibilidade que a paciente tem de ficar nessa posição, principalmente por conta do conteúdo gravídico, a barriga da paciente, e se o conteúdo gravídico, a barriga da paciente for muito grande, são casos que a gente pensa sim em fazer cirurgias com a paciente lateralizada. Isso dificulta um pouco a vida para o cirurgião, mas é uma possibilidade, é sim um tratamento elegível para ser feito dessa forma e que a gente acaba tendo apenas algumas considerações que a gente tem que levar para o centro cirúrgico, porém pode sim ser feita com a paciente em decúbito lateral. Quanto da anestesia, o que a gente precisa entender? Seja a cesárea ou seja até o parto sem dor, a gente sempre está falando de bloqueios medicamentosos, seja no espaço peridural, raquiano, e que infelizmente podem estar associados com hipotensão arterial e insuficiência útero-placentária. O que é isso? Você manda menos sangue para a placenta, para a região pélvica,
e por conta do efeito de hipotensão induzido pelos medicamentos, e isso pode fazer com que haja risco de parto prematuro, inclusive até de óbito fetal nesses casos. Então, como fazer uma anestesia numa gestante? Não pode fazer a RAC, não pode fazer a peridural. Esses são os casos que, via de regra, na paciente gestante que tenha que ser submetida a algum tratamento cirúrgico, a anestesia geral, que tem um baixo risco quando feita por profissionais capacitados. Importante que esses centros de referência em alta complexidade tenham esses anestesistas, os neuroanestesistas que a gente diz, mas principalmente que tenha a possibilidade de fazer uma anestesia geral de maneira segura para os nossos pacientes. Então, sim, os pacientes com anestesia geral têm uma condição de risco muito melhor controlado do que uma paciente para fazer uma RAC anestesia, que não se indica por conta dessas ponderações que a gente falou. E quando a gente vai falar da cirurgia, uma das coisas que a gente também precisa avisar para a gestante é a exposição à radioscopia, a exposição à radiação. A gente usa a radioscopia, ou seja, o raio-x ao vivo, para marcar pontos específicos da coluna que a gente tem que entrar, com quantidades muito baixas de radiação, dirigidas específicas para pontos anatômicos que a gente já conhece antes da cirurgia. E por conta disso, a quantidade e a exposição à radiação é muito menor do que, por exemplo, uma artrodese, coisa que não se indica, obviamente, absoluto na gestação. Agora, para a abordagem de uma cirurgia de hérnia de disco, seja ela pelo método endoscópico, que a gente vai falar a seguir, seja ela pelo método convencional, a exposição à radiação é segura, pode ser feita, principalmente pela baixa quantidade de radiação utilizada nesses pacientes. E agora a gente vai falar a respeito dos tipos de tratamentos cirúrgicos. Quais são os tratamentos cirúrgicos? Eu comentei anteriormente a possibilidade de cirurgias endoscópicas ou de cirurgias abertas. Vamos falar um pouquinho da história. A cirurgia de coluna é uma das cirurgias que mais a gente teve evolução em neurocirurgia. Por exemplo, o que eu aprendi durante a residência não é de longe o que eu pratico hoje em cirurgia de coluna. Mudou muito e eu não sou formado há tanto tempo assim, me formei em 2008. Então, na data de hoje, a gente está falando de 14 anos de formado, houve muita evolução nisso, porém ainda é um método, a microcirurgia de coluna, que pode sim ser utilizada. É uma técnica que você, através de tubos, consegue acessar a musculatura do paciente sem queimar essa musculatura, sem inutilizá-la, e de maneira minimamente invasiva, a gente consegue chegar até onde está o ponto do osso que protege, vamos dizer assim, os nervos, que a gente retire esse osso do caminho e consiga chegar até o conteúdo da hérnia de disco, afastando a raiz e conseguindo retirar essa hérnia. Uma cirurgia rápida, feita em torno de mais ou menos uma hora e meia, e que sim, em mãos de cirurgiões que foram bem treinados com esse método, é um método seguro para que possa ser feito para o tratamento cirúrgico dito convencional dos pacientes. Que de convencional, como a gente já sabe, não tem nada, os métodos evoluíram muito. E dentro dessa evolução vem a técnica endoscópica. O que é a técnica endoscópica? É uma técnica da última geração que a gente fala, uma técnica que através de uma câmera a gente consegue, com incisões minimamente invasivas, de menos de 1 centímetro, conseguir colocar os mesmos elementos que a gente utilizaria na cirurgia convencional, porém através todos de uma cânula. E com isso a gente consegue de maneira muito mais rápida abordar esses elementos da coluna, que a gente precisa abordar sempre a parte óssea, para que a gente libere esses elementos e consiga chegar até o conteúdo da hérnia de disco. Ou seja, é um método que cada vez mais tem lugar na cirurgia de coluna, principalmente quando a gente fala em gestação e doença aguda, pela sua morbidade muito baixa e, por conta disso, a resolução completa, pelo menos, daquilo que a gente tem causando as dores do paciente. Um segundo momento após essas cirurgias tem que ser ponderado, que é a realização de, eventualmente, artrodeses. Porém, o importante na gestação é que nós tiremos a gestante da crise aguda e de uma situação potencialmente lesiva, motora, para que ela não perca os movimentos dos pés por conta de uma hérnia aguda durante a gestação. Essas seriam as ponderações específicas sobre o tratamento. No próximo vídeo a gente vai falar a respeito de escoliose e gestação, fazer algumas considerações a respeito desse ponto, dessa situação que felizmente não é muito comum, porém acontece. Muitas das vezes os pacientes nem sabem que são portadores de escoliose
Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais no @neuromogi, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.